Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 12º aniversário. Hoje nós estamos com a coordenadora do NUDA, Núcleo Diversidade, Direitos Humanos e Ações Afirmativas do CEARTE-UDESC, doutora Maria Aparecida Clemêncio, e com a mestranda Heloísa Costa Gonzaga, mestranda no programa de música do CEARTE, o PPGMUS. Sejam bem-vindas, né? Vieram conversar conosco sobre o mês de novembro, né? Mês em que se comemora, no dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra. Nós agradecemos antecipadamente, né, a presença de vocês e aproveitamos para registrar a presença da Mariana e da Sabrina, nossas bolsistas de extensão do programa. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que este programa é um projeto iniciado no Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e também que essa ação pertence ao programa de extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, este ano, na 12ª etapa. Sou professora Patrícia Mendes, membro do Grupo EduSex, grupo que idealizou este programa. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 048 99698 8484. Uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Bem, Maria Aparecida Clemêncio, a nossa querida Cida, eu vou perguntar se posso lhe chamar de Cida, né? E Heloísa, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com a apresentação do NUDA, né? O Núcleo de Diversidade, Direitos Humanos e Ações Afirmativas do CEARTE-UDESC. Bom dia, professora Patrícia, demais ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gratidão pelo convite. Eu quero dizer que o NUDA, né, ele é um núcleo que ele acontece a partir de várias confluências, né? Ele é resultado de um momento histórico que a gente tem vivido e está vivendo, né? De todo um processo histórico que começa lá com a formação do Brasil e também da nossa militância, né? Da minha militância negra ao longo de toda a minha vida, do meu trabalho institucional dentro da universidade. E também, mais recentemente, que é onde ele começa a se mobilizar, né? Nós nos começamos a nos mobilizar para pensar o NUDA, com a minha participação no programa, que é um pacto do MEC, né? Do Ministério da Educação, que é o Pacto Respeito à Diversidade, Cultura da Paz e Direitos Humanos, que a UDESC é signatária, em que eu fui convidada a participar das reuniões, né, do grupo que está pensando esse pacto dentro da universidade. A partir do grupo e também do movimento de estudantes dentro do Centro de Artes, em prol da desconstrução, né, da educação eurocentrada, que ainda é muito presente em todas as nossas instituições de ensino, e também com apoio da gestão, né, do CEARTE e a colaboração de professores e técnicos, a gente inicia esse núcleo no Centro de Artes. Ele passou por uma tramitação, por todos os conselhos, e hoje ser se aprovado, né, pela Cida? aprovação, exatamente. E hoje ele se constitui enquanto um órgão suplementar do Centro de Artes. Isso é muito importante, porque configura para ele a autonomia, né? Com Ser um certeza. órgão suplementar é diferente no espaço da universidade de um laboratório, né? Uhum. De um espaço de grupo. Ele tem autonomia, inclusive para participar de ações, né? No campo dos direitos humanos, da diversidade, das ações afirmativas. Sim, sim, o núcleo ele vai mobilizar as 3 áreas dentro da universidade, que é ensino, pesquisa Pesquisa e e extensão, extensão. né? A gente tem lá a participação de professores com projeto de pesquisa. Estamos agora com esse novo edital
está aí em vigência, né, de extensão, com ProEx, Procel. com um programa de extensão, para que a gente consiga desenvolver em 2020 e 2021, ações de ensino pontuais, em que já realizamos e também vamos realizar nos próximos anos. E, quiçá, né, ele se torne aí uma ação permanente dentro da universidade, consiga mobilizar os demais centros, que nós temos sim também a participação de outros centros no NUDA, a partir das ações de extensão e também de pesquisa, né, FAED, SEAD, ESAG, aqui no Campus 1, são parceiros Sim. também do núcleo. Cida, nós estamos, né, Cida e Heloísa, estamos no primeiro dia do mês de novembro, né? E no dia 20 de novembro, nós comemoramos, né, o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma data escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte, né, de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. Nesse mês, o NUDA desenvolverá ações sobre a consciência negra. É isso, Heloísa e Cida? Sim, a programação acho que já está disponível, né? Também no site. A gente pensou em várias frentes, assim, roda de conversa, apresentações artísticas de artistas, né, negros, dando visibilidade, né, para esses artistas e pesquisas Importante. também. E as pesquisas que têm acontecido. Que fala sobre a posição do negro na sociedade, né, em geral, assim. Então, pesquisas na área da educação, de artes, enfim. Até porque algumas atividades artísticas também são atividades que demandam uma pesquisa também de estudantes que estão pesquisando essa temática, né? Então, Sim. Cida, a gente tem essa programação começando que dia? Hoje é dia 1º de novembro. Se não me engano, essa programação vai começar, Heloísa e Cida, na segunda-feira, é isso? Isso, com certeza. Nós teremos uma programação ao longo de todo o mês de novembro, né? E na segunda-feira, dia 4, às 17 horas, a gente conta com a abertura desta programação, com a exposição Fotografia, o Corpo Negro em Movimento, do artista Rony Costa, no hall de entrada do prédio administrativo do Centro de Artes. Além dessa exposição do Rony, Sim, nós que vamos marca ter essa também, abertura que do marca a abertura evento do desse evento, mês. nós vamos ter também a exposição Força Negra, Homens e Mulheres Produtores da Arte e Cultura, com a curadoria da professora Cristina Rosa. Olha que bacana. E também as atividades culturais, né? Como a Heloísa Sim. já trouxe. A nossa programação ela está bem rica, ela está bem ampla, né? Nós vamos estar com atividades culturais, científicas, dentro da UDESC, aqui no Campus 1, e também fora da UDESC. Nós temos uma programação no dia 19 de novembro, que acontece na comunidade da Coloninha, mais pontualmente na sede da Coloninha, que é a nossa parceira em atividades de extensão. Sim. Será uma roda de conversa que é sobre infância e raça em contextos educativos e culturais de escolas públicas brasileiras, que será ministrada pela professora doutora Miriam Dayana Ferreira Nunes, da Unilab, do estado da Bahia, também Sim. professora negra, que discute a questão da infância e raça. E que importante é que as ações elas não vão acontecer só no espaço da universidade. Essas ações elas estarão acontecendo também com o envolvimento da comunidade fora da universidade. Com certeza, Patrícia, até porque não faria sentido nós, enquanto instituição pública de ensino, trabalharmos sem a participação do nosso entorno, da comunidade, que é essa que nos mantém, né? Sim. Ainda a mesma professora Miriam, no dia 18, ela tem mais uma roda de conversa que será aqui no Campus 1, no auditório do Bloco Amarelo.
aqui no Centro de Artes, às 9h30, que ela vai discutir relações raciais, infância e branquitude, diálogos interdisciplinares na educação e na arte. E ela conta com a participação também da professora Cíntia Cardoso, da Secretaria Municipal de Educação, com a mediação da colega Heloísa Costa Gonzaga. E essa roda de conversa, ela é uma parceria entre o Centro de Artes e o NEAB. E o NEAB, olha que coisa boa, que é um outro núcleo, né, na Que é um universidade. núcleo, assim, extremamente importante dentro da universidade, né? É o primeiro núcleo na universidade que vai trabalhar com essa questão de raça. É ele que, a partir do NEAB, que a gente constitui a política de cotas dentro da UDESC, né? Então, o NEAB é um núcleo de suma importância para a nossa instituição e um dos núcleos mais antigos também que temos, né, dentro do Centro de Ciências da Educação, e que certamente será o nosso parceiro, é um grande parceiro nosso lá do NUDA também. A gente tem feito e ainda com certeza estaremos aí por muito tempo nessa parceria, né? Importante. E por falar nessas questões que são de ordem política, né? Dessas parcerias e da importância política dessas ações, eu gostaria que vocês pontuassem um pouquinho para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, a importância do que vocês vêm desenvolvendo na universidade, claro, para além dos muros da universidade, porque as ações da universidade de extensão, não só as de extensão, mas de ensino e de pesquisa, elas precisam estar, né, atreladas aos espaços para além, né, dos muros. A Cida há pouco ainda comentou e ressaltou. Eu gostaria que vocês comentassem para que os nossos ouvintes possam alcançar, né, a extensão política da ação de vocês e desse compromisso importante, né, não só da universidade, mas da nossa sociedade como um todo. Sim, Patrícia, é muito pertinente essa pergunta, né? Porque, na verdade, agora no mês de novembro, né, e na Semana de Consciência Negra, o 20 de novembro, é uma data que ela precisa ser marcada. A gente traz essa data enquanto um momento político importante, né? Que não apenas para lembrar Zumbi de Palmares, o líder maior do maior quilombo que tivemos no Brasil, né, e símbolo da resistência negra contra o colonialismo, mas também para desconstruir a narrativa histórica, né, que teve como único norte o referencial branco e eurocentrado até então, e para debater, né, essas questões e pensar uma pedagogia antirracista na educação e no ensino, para denunciar também o racismo estrutural em que vivemos, em que somos mais de 50% da população afrodescendente e que o Estado e as estruturas de poder ainda são majoritariamente brancas, né? Para encararmos também o genocídio dos jovens negros, que o Brasil é o país que mais mata jovens e na sua maioria são negros, né? Para encararmos o genocídio dos jovens e que nesses anos todos, a disparidade de renda entre negros e brancos, para debater o encarceramento de mais de 600 mil presos, né, que temos nos nossos presídios no Brasil e que na sua maioria são negros, para nos entristecermos, né, com o aumento da mortalidade de mulheres negras. E, enfim, são situações assim extremamente importantes e que não podem ser mobilizadas só no mês de novembro, né? Ou no dia 20, no dia da consciência negra, mas que eles estejam presentes no nosso cotidiano, né? Escancarando o racismo brasileiro, sutil, perverso, né? Sim. Desmascarando essa falsa democracia racial que nunca existiu. Sim, isso então, é bem importante. Essa é a importância desse trabalho, né? Não só nesse momento aqui que o novembro nos traz, sim, mas no dia a dia, né, do fazer pedagógico dos nossos professores,
né, nos seus planos de ensino, pensar que a educação, ainda que ela está, né, os nossos currículos ainda estão estruturados a partir da Europa, né, do conhecimento europeu, mas a gente já sabe disso. Então, por sabermos disso, precisamos mudar, né, as nossas práticas pedagógicas, precisamos trazer novos referenciais teóricos, precisamos pensar que existem outras cosmovisões de mundo, que não só da Europa, né? Nós temos aqui uma população que são os povos originários, os indígenas, apelidados de indígenas, né? Que foram rapinados, foram surrupiados, foram massacrados e ainda continuam sendo, e uma população negra que foi trazida, né, através da diáspora africana contra a sua vontade para construir esse país, né, que é o braço negro que dá conta da construção desse país e precisa estar ocupando esse espaço hoje em igualdade de condições e direitos. Sim, importante que os nossos ouvintes, né, entendam, porque muitas vezes, né, Cida, esse lugar de entender essa questão do colonialismo, esse lugar de uma visão eurocêntrica, né, dos estudos, parece que fica muito nos muros da universidade, né, na produção de conhecimento acadêmico, mas que lá na ponta, né, a nossa comunidade, quem está nos ouvindo agora que está dirigindo o carro, né, que está lá preparando o almoço, já começou a preparar o seu almoço, não consegue entender, né, em alguma medida, esse lugar de olhar, né, que não é um lugar de olhar apenas, mas que traduz uma realidade, né, que dá visibilidade para uma história que muitas vezes não é contada, né, nos bancos escolares, né, não é trazida para que as pessoas reflitam e para que a gente possa, de fato, ir transformando esses currículos, né, e mudando essa perspectiva, principalmente porque nós ficamos a partir do olhar do coloniador e não nos damos conta que somos todos nós brasileiros, fomos e somos, né, os colonizados. Exatamente. Né? Então, assim, não é só o lugar do indígena, o lugar do negro, é o lugar do brasileiro, né? Porque, no fundo, nós somos oriundos dessa grande mistura, né? A gente não pode negar isso, né? Sim. Na verdade, o Brasil, ele tem esse contexto, né, de formação a partir desses diferentes grupos culturais, étnico-raciais, né? E que até então se pensava que a gente harmoniosamente eu lembrei agora do Gilberto Freire, não é isso que eu estava falando. Não era disso, gente. Isso não é um fato, né? Agora eu penso que a nossa população, né, seja catarinense ou a população brasileira, ela já consegue, os nossos ouvintes, eles já conseguem fazer essa leitura, ainda que não estejam na academia, porque a gente tem vários grupos sociais organizados, né? Tanto do movimento negro, como do movimento indígena, como do movimento de mulheres, como os movimentos LGBTs. Sim, você está falando da militância, que a militância tem muita clareza dos lugares. Isso. E da importância. E que tem feito formação também, né? Que tem discutido, que tem levado para as comunidades de base, né, para o seu bairro, para a sua cidade, essas falas, né? Esse debate. Então, eu penso que essa formação, ela já está acontecendo. Os nossos jovens hoje, eles têm essa comunicação virtual, né? Sim. Via WhatsApp, via Facebook, Instagram, o YouTube. Sim, então, os vídeos, os canais, né? Os canais, em que tem vários jovens com seus canais que vão discutindo as suas perspectivas, né,
políticas, pessoais, do seu grupo, ali na sua comunidade, e isso dá conta da gente fazer essa formação e conseguir dar essa condição de um pouco mais de visão, né? Por parte da população que muitas vezes não tem acesso aqui ao espaço da universidade ou não consegue se manter na educação básica porque tem que trabalhar, porque as questões econômicas que são ainda excludentes, né? Sim. Porque a gente tem uma disparidade de renda muito grande no nosso país e, nesse caso, a população negra ainda é a população com menor renda, com menor acesso à educação, habita os piores lugares, e isso está sendo bastante ventilado, assim, né? Então, eu acho que essa coisa tá acontecendo, né? Sim, Cida. Concomitante ao nosso trabalho aqui dentro da universidade, todas essas mobilizações, elas ocorrem, né? Elas ocorrem, mas a gente ainda tem, né, uma diferença muito grande. A gente ainda não superou, né, as desigualdades, né? A gente ainda não olhou para as diferenças, entendendo que elas fazem parte, né, dos nossos contextos como um todo, né? Eu coloco desse lugar. Recentemente nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Educação, em que nós tiramos, né, nós não, né, todos os conselhos nacionais de educação, todos os professores, os movimentos sociais envolvidos, colocaram lá a importância de a gente trabalhar na superação das desigualdades regionais, raciais, de gênero, de orientação sexual. E aí a gente tem uma frase que foi a frase aprovada, porque a gente está falando agora de instâncias, né? De Câmara dos Deputados Federais, de Senado Federal. Claro, o tema é muito longo para o tempo que a gente tem aqui. Mas a gente ainda tem, em momentos de decisões em que todas essas questões precisam fazer parte para que a gente não deixe de dar visibilidade, e a gente ainda encontra nenhuma forma de discriminação como uma frase sutil para que a gente não aborde o que é necessário ser abordado, né, Cida, não é, Heloísa? Então, assim, ó, são questões que muitas vezes, até do lugar da militância, e vocês vão me ajudar, porque o meu lugar não é o lugar do qual vocês falam, mesmo do lugar da militância, às vezes a gente ouve em alguns espaços, isso é militância. Né? Como se a militância fosse algo de menor valor, pelo contrário, né? O que vocês trazem para a gente, né? E eu brinquei aqui, olha, tem gente que está dirigindo, tem gente que está lá cozinhando, né? Tem gente que está envolvido com o movimento há muito tempo, fazendo a diferença não só no mês de novembro, mas que no mês de novembro... então agora, né, nós vamos marcar, mas a gente tem a marca de um trabalho que acontece o ano todo, né? E eu penso que não até uma questão a se pensar o que é militância, mas na verdade estamos falando das nossas vidas, né? Sim. Assim, que é política. Exatamente. Né? Então não tem como separar algo nesse sentido. E pensar que esse mês é uma data, mas é uma sequência assim, de lutas, né? De grupos sociais, enfim, de políticas públicas também, que é importante pensar, né? E principalmente na universidade, é impossível não acontecer esse movimento pelos estudantes que entram também, né? Eu acho que é dos dois lados, né? Vamos dizer assim. Então, aí a importância desse diálogo com o IAB, com o NUDA e com as outras instâncias que vocês trouxeram hoje, né? Não só o SEART, mas a FAED, a ESAG, o SEAD, né? Os campos da UDESC nesse sentido, né, Luísa? E aí eu, enquanto estudante, né? Nesse papel de estudante também, de pensar que eu não quero só entrar na universidade, eu quero me reconhecer no currículo que é apresentado, né? Então, acho que o NUDA vem somar nesse sentido, assim, de pensar essas outras ações que vai para além do currículo também. Sim. É o estudante enquanto num espaço institucional, né?
Sim, aí a importância, como a Cida disse inicialmente, de um diálogo a respeito do currículo. Sim. E eu falo do lugar de quem recentemente participou de uma palestra no AIA, e os meus alunos todos da disciplina de Psicologia, Teorias de Aprendizagem, era sobre narrativas. E eu sentada, a gente não é do campo da história, né? Eu venho lá da psicologia, que quer conversar com absolutamente tudo, mas tá lá, né? E aí os professores disseram, sim, e os currículos, né? E eu parei para olhar a minha ementa da disciplina. E quais as teorias todas, né? Então, eu tenho autores estadunidenses, autores russos, mas eu só tenho esses autores. E aí, uma aluna minha, eu peço que eles façam um fichamento, ela falou, professora, eu escolhi a Bell Hooks no livro que ela fala sobre educação e penso que a senhora podia ler esse livro. Eu falei, já estou tarde demais lendo esse livro. E a próxima disciplina, agradeci a minha aluna e disse, a próxima disciplina, nós vamos pensar um pouquinho. Precisamos pensar desse lugar. Porque, assim, aparentemente, parece, né, inocentemente, que eu não me dei conta mesmo. Sim. Eu não me dei conta, eu não parei para olhar. Eu pensei, que bom que vocês me chamaram para sentar e assistir, porque o que vai acontecendo na universidade são os especialismos. Você vai se centrando na sua especificidade, né? E aí você vai perdendo o lugar também de fazer um distanciamento daquilo que você trabalha, né? Nós estamos num programa Educação Sexual em Debate. A importância de a gente falar de interseccionalidade, de a gente pensar, né? Nós estamos aqui com duas mulheres negras potentes. Eu nem ouvi a Heloísa cantar, mas eu sei que ela canta como ninguém, né? E a Cida, né? Que a gente tem anos de convivência com a Cida, mas cada um fica no seu especificismo. Então, a Cida hoje vem e ela diz, grupo, Educação e Sexual em Debate, né? Labteias, está na hora de a gente também cuidar, né? E dizer de um outro lugar, né? E que parece ingênuo, mas não é ingênuo. Porque nós estamos falando de temas e campos de disputa. Nós não estamos falando, né, de lugares em que tudo isso foi sereno, tranquilo, absolutamente. Não, nós estamos falando de embates, vocês trouxeram as vidas, né? As vidas que não são contabilizadas, né? De um lugar de desumanização, né? De precarização de vida, usando aí a Butler, né? Que a gente precisa pensar. E não é pensar, quando eu digo da militância, Heloísa, é que muitas vezes o argumento de que é militância quer trazer para discursos que precisam ser empoderados, sim, que precisam ser ouvidos, um lugar de desqualificação. Por isso eu falei da militância. A gente está na rádio, a rádio é essa coisa muito rápida, né? Mas a gente precisa, né, conversar desse lugar, porque quando a gente trabalha, né, Cida e Heloísa, na perspectiva de direitos, aqui a gente centra nos direitos sexuais, que são direitos humanos universais, mas quando a gente olha no lugar do direito, a gente não quer nenhum direito a menos. E aí a gente precisa conversar sobre isso, né? Nós estamos chegando no final do nosso programa. Para quem pegou a nossa conversa no meio, está sintonizando agora com a Rádio Desk, nós estamos com a coordenadora do NUDA, Núcleo Diversidade e Direitos Humanos e Ações Afirmativas do SEARTE, que é doutora Maria Aparecida Clemêncio, já que estamos na universidade, mas é a nossa querida Cida, e com a mestranda Heloísa Costa Gonzaga, que é mestranda do PPGMUS, no SEARTE, né? Estamos conversando sobre o NUDA, que é um núcleo de diversidade, né? Acabei de dizer. Estamos conversando sobre essas questões da consciência negra, porque chegamos no mês de novembro, não é? Nós temos aqui no nosso programa as dicas da semana. Eu gostaria que vocês trouxessem essas dicas e depois fizessem as considerações finais de vocês. Ok. Eu volto lá para a nossa programação, né? Para a programação do mês de novembro, mês da consciência negra, no Centro de Artes, com a abertura no dia 4 da nossa exposição,
o Corpo Negro em Movimento. E na mesma semana, né, nós temos também um outro projeto, que é o SEARTE Aberto, que nesse mês vai ser o SEARTE temático, né? Olha que Todo em bacana. função e em prol do mês de novembro, da consciência negra, em que nós temos lá as nossas oficinas, as feiras, as representações artísticas, as exposições, e a gente convida para que no dia 9, sábado, toda a comunidade de Florianópolis, de Santa Catarina, esteja com a gente no Centro de Artes para comemorar e reverenciar esse momento, né, que é o mês Honrar da a trajetória. Aham. E que vai ter muita coisa boa, gente. Vai ter oficinas de artes, vai ter gastronomia, vai ter espaço para as crianças e teatro, a Feira Preta de Arte e Moda, enfim, Registrem aí muita nos coisa calendários para boa participar. que só vindo e vendo e apreciando, curtindo para sentir o quanto vai ser importante esse momento para nós. Além disso, nós temos também, né, depois do dia 9, no dia 12 começa as sessões do Cine Debate, que ocorrem no dia 12, no dia 6, também temos o Cine Debate. São filmes também temáticos, seguidos de eles vão ser projetados e depois seguidos de debate, né? No dia 13, nós vamos ter um solo de piano com o Samuel Machado, né, que é estudante do curso de graduação do curso de música. No 21, nós vamos ter curtas também, com Cine Afro. No dia 20, a Heloísa canta pra gente e traz os seus convidados. Estamos organizando uma roda aberta de samba. Olha que delícia. Ali no hall do SEARTE também. Que coisa boa, São todos Heloísa. convidados. Que bom. E temos também no dia 18, gente, rodas de capoeira e o lançamento de uma publicação sobre o mapeamento da capoeira aqui em Florianópolis. Então, assim, a nossa programação ela vai estar sendo divulgada em todas as mídias, né? Vocês podem acompanhar a partir do udesc.br, né? Centro de Artes, também no Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Ela vai estar sendo amplamente divulgada. E venham, por favor, que a gente está esperando vocês. Sim. Eu penso, respondendo à professora Patrícia, né, sobre as desigualdades elas são a marca registrada do nosso país, até em função de como o próprio país se estrutura, né? Sim. Quando, no pós-abolição, ele deixa à margem essa população que o constrói, né? Que é a população negra. Então, a gente tem uma sorte de desigualdades econômicas, né? Sociais, que precisam, sim, ser combatidas, e é através da educação, que é o nosso lugar aqui, que a gente tem feito isso, né? A partir da formação dos nossos alunos, né? Pensar na revisão desses currículos, né? Na reestruturação desses currículos, pensar na formação desses docentes aqui dentro os nossos docentes, né? Os docentes da Universidade do Estado, que formam professores, né? E aí esses professores precisam ser formados hoje numa outra perspectiva, que não mais a eurocentrada, né? Também capacitando, né, e formando os professores que já estão na ativa e que a gente possa ter essa educação antirracista, né, essa educação que contemple todas as diversidades, até porque somos seres humanos e seres humanos são diversos, Sim. Né? E ainda que tenhamos sido, em um determinado momento, racializados, isso cientificamente nunca se comprovou.
e a gente precisa desconstruir essas ideias, né? E é a Sim. partir da educação que a gente tem trabalhado nessa direção. Eu acho que a Heloísa pode também me ajudar nesse momento, enquanto fruto dessa educação que ela recebeu, né? Porque a Heloísa já é graduada na música pela UDESC e agora retorna Fazendo mais uma mestrado. vez no mestrado, né? Eu falo desse lugar da música, né? Enquanto prática, enfim. Então, eu tô tendo a oportunidade de poder pensar, pesquisar a partir desse lugar, né? Que a música para mim sempre foi muito presente e é uma alegria, assim, poder, né? Se expressar, enfim. E questionar também, ser crítica, né? Nesse lugar. Sim. É isso. Olha, infelizmente a rádio é muito rápida, nós já avançamos no nosso tempo, mas eu quero agradecer vocês, quero agradecer a parceria, né, da Cida com o Nuda e o grupo EduSex, e a gente vai chamá-las outras vezes para que a gente possa aprender também, né, com esse trabalho que vocês desenvolvem, com o trabalho que é tão importante e necessário politicamente, né, não só para o nosso espaço da universidade, mas como vocês já disseram, para nosso município, para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, né? Tá bom? Eu gostaria de agradecer também os ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23 horas. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente, às 23 horas. E também poderá ouvi-los no Facebook Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui, né? E vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM. Você quer dizer algo, Cida? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui nesse momento, divulgando o nosso trabalho. Foi um prazer enorme. Patrícia, Heloísa, Mariana, Sabrina. Um grande beijo para todo mundo e a gente vai ficando por aqui. E com certeza vamos nos encontrar outras vezes. Com Obrigada, certeza. São muito gratidão. bem-vindas. A gente se despede e vocês continuam com a programação da Rádio Desk.